Quem está de coração aberto para receber de Deus hoje? Hoje Deus falou comigo algumas coisas interessantes. Josué capítulo 3, verso de número 5. Josué, para quem não sabe, ele foi o sucessor de Moisés, responsável por entrar na terra prometida junto com o povo que Deus havia designado lá do Egito. Mas todo aquele povo que saiu do Egito, nem todos entraram na terra prometida. Muitos ficaram pelo deserto, foram sendo consumidos por causa da sua dureza de coração. Diga comigo: Deus, ajuda-me a nunca ter um coração incrédulo. Amém? E Josué teve a oportunidade de conduzir o povo de Deus a entrar em Canaã, aquela terra que Deus disse que daria a Abraão, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, que Abraão peregrinou para chegar até lá. E agora Israel tinha perdido e Deus está trazendo eles de volta. E é interessante, no verso 5, eles estão diante de um acontecimento, eles estão para passar o Jordão, e Josué vai dizer assim, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Amém? Olha para quem está do teu lado aí, baixa um pouquinho a máscara, para a pessoa poder ouvir tua voz. Pode baixar um pouquinho. Olha para ela e diz assim: santificai o teu coração, porque Deus quer amanhã fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, sobre todas as coisas. Deus quer te engrandecer. Amém? O desejo de Deus sempre foi abençoar o seu povo. Mas por que algumas coisas a gente não consegue tocar nelas? Porque Deus estabeleceu princípios, dos quais são inegociáveis. Deus não negocia eles, porque eu quero que Deus modele, Deus baixe o padrão, que Deus me dê uma folga. Não, não, não. Existe um princípio, e Deus não negocia isso. Ele estabeleceu algumas coisas importantes. Então, a semana passada eu falei sobre santidade, quem lembra? E eu vou recapitular aqui rapidamente. E eu falei uma frase, preste atenção: a conversão tira o cristão do mundo, a santidade tira o mundo de dentro do cristão. Significa que pode ter muitos cristãos que estão salvos, mas não estão vivendo o que Deus gostaria que vivessem. Por quê? Diga por quê, pastor? Porque são duros de coração, não deixam Deus tirar de dentro de si o mundo, são apegados a algumas coisas. Hoje pela manhã eu apresentei o pequeno Luan, e eu falei, em outros cultos já comentei sobre isso também. Nós estamos num tempo muito avançado. Por exemplo, o nosso tempo de nascimento, né, Rosio? Quando nascemos lá em Alegrete, nossos pais não tinham um celular para fazer uma selfie dentro da maternidade. Mas hoje, a geração que vive hoje, vive um momento diferente. Ou seja, com todos os aparatos de higiene que é necessário, mas o paizão pode estar lá junto com a esposa, segurando na mão, vendo ela ter o parto. E aí a gente vê correndo na internet às vezes algumas fotos interessantes. O pai bobão pega o celular, pega os 2 dedinhos, bota o sapatinho no dedo, azulzinho do Grêmio ou vermelhinho do Inter, e meu filho vai ser desse time. Por quê? Porque essas coisas estão apegadas dentro de nós. Pastor, mas é pecado torcer para um time? Claro que não. Mas pecado é quando você valoriza mais o time do que Deus. Aí é pecado. É quando você coloca outras coisas
que poderiam estar na tua vida em segundo lugar, você coloca isso em primeiro lugar. Como seria bom se a gente visse uma geração de pais novos agora, ou até pais já grisalhos, que pudessem fazer selfie dos seus filhos nascendo, dizendo: ó, está aqui a Bíblia, meu primeiro presente para o meu filho vai ser a Bíblia. Eu desejo que ele conheça a palavra de Deus, e eu vou fazer de tudo para instruir o coração dele. Eu vou me dedicar sim, para dar o melhor para ele, porque todo pai tem esse sentimento do coração de ajudar os filhos, de querer o melhor para os filhos, mas acima de tudo, vou ensinar o meu filho a ser temente a Deus. Então você olha e você percebe que tem algumas coisas das quais talvez a gente está um pouco distante. Por quê? Santidade na igreja não dá ibope. Isso é que nem saneamento básico na política, né, Marcos? Enterrar cano, fazer canalização de esgoto não dá voto, porque ninguém vê essas coisas. Elas são extremamente necessárias para a vida. Um saneamento básico, uma água chegando no local, amém ou não amém? Mas não traz ibope. Santidade, pregar santidade também não traz ibope. O povo não está muito afim de ouvir sobre santidade. O povo quer ouvir outras coisas. Pastor, minha prosperidade, que Deus me enriqueça, que Deus mude a minha história. E eu vou dizer, Deus pode fazer tudo isso, mas o principal na nossa vida é: você não consegue ter um encontro com Deus se você não tiver com o coração disposto a se santificar. E um coração santificado, eu vou te provar na Bíblia, te leva a desfrutar das maravilhas de Deus, de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas. Então, o que é santo na Bíblia? É alguém que se separou do mundo, deu divórcio para o mundo para viver com Deus, para dizer: Deus, ó, o dia eu saí do Éden, por orgulho, por desobediência, eu me separei de Ti e fiquei amante do mundo, mas agora em Jesus, eu me arrependo do que eu fiz, te peço perdão, Tua misericórdia, dou divórcio para o mundo, e vou viver com Deus. E vou viver com Deus uma vida santa, porque Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Então estou te dando assim algumas recapituladas importantes, porque hoje muito eu ouço falar nos canais, nas mídias, sobre avivamento. Seguidamente você vê pastores batendo nessa tecla: não, avivamento. Queridos, antes de avivamento vem santificação, vem choro. Nada muda na minha vida e na tua vida se nós não nos aproximar com o coração sincero diante de Deus, sincera, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser santo, me ajuda. Mais do que frequentar a igreja, eu quero estar na comunhão contigo diariamente. Outro dia eu vi uma frase que alguém botou dizendo: a igreja não salva, então nesses dias de pandemia fica em casa. Aí eu repliquei embaixo: é verdade, a igreja não salva, mas todo salvo frequenta uma igreja. Não abre mão de estar na igreja, de guardar os princípios de Deus na sua vida. E esse texto então nos mostra que Deus quer fazer maravilhas. Diga comigo: Deus quer fazer maravilhas. Só que para fazer maravilhas eu preciso me santificar. E eu peguei um texto aqui de Marcos capítulo 14, que Jesus vai dar uma chave para nós. Vamos lá? Marcos capítulo de número 14, verso de número 38. Ou vamos ler o 36 em diante. Marcos 14, 36. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Verso 38: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca para quê? A nossa natureza humana, ela é fraca em que sentido? Ela é fraca para resistir o mundo, mas ela é forte para resistir a Deus. Então Jesus vai dizer um segredo aqui importante para todos aqueles que querem uma vida de santidade. É possível? É. Anote na tua Bíblia, aqui uma receita do Senhor Jesus para nós. Primeira coisa, Ele vai dizer aqui, nós precisamos fazer o quê? Vigiar. Vigiar. O que é vigiar? Se não estar atento aos acontecimentos que está se dando na tua volta. É interessante que Jesus vai aplicar esse termo, vigiar. Quando Ele fala com respeito à sua vinda, Ele diz: e o Filho do Homem virá como um ladrão, quando ninguém esperar. Então, portanto, vigiai, Ele está dizendo. Uma das características que Jesus vai abordar para você ter um espírito de santidade é você vigiar. É você ter o cuidado. Sabe? E esse termo vigiar, se você for, por exemplo, a Efésios capítulo 5, Paulo vai falar verso 15 do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Eu estou lendo um texto que foi escrito há 2020 anos atrás. E o apóstolo já dizia que os dias são maus. O que ele diria desta geração agora? Então note a profundidade do termo vigiar, do cuidado que nós precisamos ter com as coisas. Sabe, quando você vigia, todos nós temos um DNA. Pastor, o que é isso? Não é a data de nascimento avançado. Às vezes, quando dói alguma coisa no corpo, eles dizem: isso é DNA. Está avançando o tempo. Mas não é essa. Nós temos uma linhagem sanguínea. Todos os que estão aqui que são pais transmitiram o seu DNA para os filhos. E nós, como filhos, também herdamos o DNA dos nossos pais. Agora, pare e pensa um pouco no DNA do teu pai, da tua mãe no passado. Como eles eram, como eles viviam. Então tem famílias, por exemplo, que vêm com históricos de muita separação. Você olha irmãos, 4, 5 dentro da mesma família, todos separados, casamento, recasamento. Você olha em outros que vêm do histórico de adultério, pais que foram adúlteros. E agora nós nos convertemos a Cristo, estamos na fé, estamos em Deus, recebemos a salvação, amém? Mas nós não podemos ignorar que é necessário nós vigiarmos.
E Jesus está cantando a letra aqui. Ele está dando a dica: vigie, cuide. Por quê? Você tem um histórico no passado que não é legal. E às vezes a gente acha que, não, eu estou na boa, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, e deixa de vigiar. A Bíblia diz em 1 Samuel 12, nos tempos dos reis irem para a guerra, decidiu Davi não ir. Ele tinha no seu palácio uma galeria de troféus, de todos que eles tinham vencido. Talvez ali estava a caveira, a cabeça do grande Golias. Quem entrava na câmara do rei, ele dizia: está vendo esse cidadão aí? Se eu matei com uma funda, uma pedra. Mas naquele dia ele decide ficar em casa, ele baixa a guarda, e o que acontece? Ele cai no adultério. Um homem segundo o coração de Deus. Um simples momento fez ele amargar coisas preciosas que Deus tinha dado para ele. Então Jesus diz: vigia. Se Jesus está ensinando a vigiar, é um princípio de santidade, é você vigiar. Pais vigiando com quem andam os filhos, pais cuidando que os filhos estão acessando na internet, vigiando. E aí, coroa, agora está intrometido comigo? Não, eu estou te ajudando a cuidar do teu coração. Então a Bíblia vai ensinar que nós precisamos vigiar. E Paulo está dizendo: os dias são maus. Então ele vai dizer aqui no verso 18, ou no verso 17 de Efésios: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aplique o teu coração, cuide, vigia, atente o que está acontecendo na tua volta. Quando a gente está vigiando, a gente está cuidando, sabe? Eu não sei se vocês repararam, mas nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, o Nelson está lá fora. O que ele está fazendo lá fora? Ele está vigiando o que está acontecendo lá fora. Ele pode estar ouvindo a mensagem, mas ele está cuidando do que está acontecendo lá fora. Ele está observando. A Bíblia nos ensina a nós observar o que está acontecendo à nossa volta. Nas questões espirituais, nós precisamos estar atentos, ligados. Por quê? Porque Deus quer fazer maravilhas. Agora note que a Bíblia vai dizer que Deus abre portas e ninguém pode fechar, assim como Ele fecha portas e ninguém pode abrir. Então você acha que o diabo vai ficar preocupado em querer fechar portas que Deus está abrindo? Ele sabe que ele não vai conseguir, então ele não vai fazer isso. O que ele vai tentar fazer é nos distrair, fazer com que nós não venhamos estar vigilantes, que nós não venhamos estar cuidando. É isso que ele vai fazer. Então, se eu quero uma vida de santidade, eu preciso ter o cuidado de olhar para o meu coração. E isso é sério, mas profundamente sério. Um dia uma irmã ligou para a Bia, alguns anos atrás, e disse: eu quero que você desfile para mim na minha loja. Quem é a mulher que não fica feliz com um convite assim? Ela pegou o convite e disse: eu preciso conversar com o pastor. Aí ela me falou: recebi um convite, o que você acha? Eu disse: eu acho que não é para você. Agradece o convite, mas agora você desfila para Jesus. Agora você cuida das coisas de Deus.
Não envolva o teu coração nisso. Ainda que não tenha nenhum problema, mas vigia, cuida. Então a Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos vigiar. E Jesus disse para Pedro: vigia. Segundo ponto que Jesus vai mostrar aqui: se vigiando você atenta aos perigos da tua volta, às armadilhas. Ele vai falar em orar. Vigiai e orai. Ninguém mais do que Jesus ensinou, insistiu e bateu nessa tecla de oração. Talvez aqui nós temos orações individuais, mas eu penso, será que os casais que estão aqui conseguem orar junto? A Bíblia diz que quando dois dentre vós concordarem sobre qualquer assunto na terra, o Senhor vai ligar no céu. Será que nós temos esse entendimento do quão importante é uma vida de oração na presença de Deus? Então Jesus está dizendo: vigiai e orai. Ter uma vida de oração é ter vida de comunhão com Deus, porque você vai falar com Deus. Mas muito mais do que falar, a oração tem dois lados. É o que você também pede para Deus, sim, mas é o que você recebe de Deus para transformar o teu coração. Porque é impossível nós estarmos diante de Deus orando, falando com Ele, que nós não sejamos contaminados por Ele, para mudarmos o que em nós ainda não foi mudado. É na oração. Então Jesus vai dizer: você tem que orar e você tem que vigiar. Você tem que vigiar e você tem que orar. E aí ele vai bater no terceiro princípio, que ele vai falar: vigiai e orai para não entrar em... Aonde que eu posso entrar? Tentação. Em outras palavras, ele vai dizer assim: fujam de tudo aquilo que vem tentar melecar a tua vida com Deus. Simplesmente assim. Olha o recado que Paulo dá para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, se não me falha a memória, se eu não estou errado no texto. Capítulo 6, verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Quais as coisas que Deus fala para Timóteo dizer: ó, corra, dispare. Se você voltar um pouquinho para cima, do versículo 13 ao versículo 10, vai falar algumas coisas, das quais Paulo está dizendo: ó, você tem que fugir. Não tem outro recado de Deus. Foge das tentações. Não deixa entrar a tentação. Por que que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso e não nos deixar cair em tentação? É uma oração que você tem que exercitar com Deus. Agora ele está falando para Pedro, dizendo: Pedro, tem que vigiar, tem que orar para não entrar em tentação. A questão é você não entrar, porque depois que entrou na tentação é um problema sair. Então o conselho de Deus é para você fugir da tentação. Você está entendendo? Tudo isso visa um propósito: aperfeiçoar teu espírito para a santidade. Porque quando você foge de situações cujo pecado está querendo bater o teu coração, você está dizendo para Deus muito claro, muito nítido: Deus, eu tenho um compromisso contigo e eu não posso me melecar nessas coisas. Eu quero a tua presença. E muito mais do que Deus olhar a lágrima de um olho chorando, um coração apertado, mais do que você
pensar que vai atrair Deus por alguma coisa que você fizer. O que atrai a presença de Deus é a santidade. É quando você está determinado, dizendo: Deus, eu não aceito o pecado mais, eu não aceito essas coisas da minha vida, porque eu quero viver para Ti. Isso atrai a presença de Deus. Jesus já havia falado para a mulher samaritana, em João capítulo 4, quando a mulher olha para Jesus e vê que ele é profeta, e diz: vejo que tu és profeta, então me diz uma coisa, os nossos pais adoraram naquele monte, vós os judeus dizem que a adoração real é naquele monte, afinal de contas, aonde é o monte certo? É aquele ou aquele? O que Jesus respondeu? A mulher, vem a hora e já chegou, quando nem nesse monte, nem naquele monte, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele olha para dentro do nosso coração, o desejo que nós temos de acertar, de fazer as coisas. Ele não vê como vê o homem, a aparência. Deus olha para dentro de nós, e nós temos de fato querendo ter um espírito de santidade. Porque Deus, Ele está desejoso de fazer maravilhas, mas Ele não vai fazer maravilhas se eu não me santificar, se você não te santificar. Então Jesus aqui vai mostrar a importância disso. E agora eu quero que você volte lá para Josué capítulo 3. É possível viver uma vida de santidade? Sim ou não? Sim. Agora olha o que Josué vai dizer: santificai-vos, circule a palavra, santificai-vos. É uma ordem. Sabe, quando Deus dá uma ordem, você tem que cumprir a ordem. Não tem que ficar questionando. A Bíblia vai dizer: santificai-vos. Diretamente Ele está dizendo: você precisa seguir esta ordem. É imperativo. É uma ordem bíblica. Portanto, santificai-vos, sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Nós temos que ter consciência disso. O Deus a quem nós cultuamos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós levantamos as mãos, é santo. Nele não há mistura, nele não há impureza. Ele é santo. E Ele diz: sede santo, você, porque eu sou santo. Então, se eu não consigo ser santo sozinho, eu preciso de Jesus para caminhar na santidade de Jesus. Mas Deus não negocia. Quando Ele diz: santificai-vos, Ele está dizendo: é uma ordem. Não me dá a opção de pensar que Deus vai me aceitar e me dar alguma coisa se eu não me santificar. Segundo ponto, Ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã. Significa, a santidade é tão importante na nossa vida porque é algo urgente. É algo urgente. A qualquer momento Deus quer realizar algo na tua família, na minha família. Mas se eu perder essa oportunidade de estar preparado, eu posso simplesmente deixar passar o cavalo encilhado. Quem está entendendo em nome de Jesus? E essa questão de santidade é uma preparação, queridos. Sabe, Jesus vai ensinar coisas preciosas para nós. Por exemplo,
A questão do jejum. Qual era a tônica do jejum do Velho Testamento? Isaías vai falar lá sobre o jejum que agrada a Deus, capítulo 58, se não me falha a memória. Mas quando Jesus traz o jejum para o novo advento, para a graça, agora ele vai mostrar uma forma diferente. Interessante isso. Pastor, o senhor não acredita em jejum? Claro que acredito, irmãos. Eu jejuo. Mas eu quero levantar um texto e te fazer pensar. Marcos capítulo 9. Jesus vai com os discípulos caminhando. De repente vem um pai entre meia multidão com um filho endemoniado. Os discípulos começam a bater boca. Há uma discussão. O negócio fica tenso. Jesus olha e diz: não, espera um pouquinho. O que aconteceu? Por que vocês estão discutindo? Aí o pai diz: Senhor, trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsarem algo que está nele, mas eles não conseguiram. E o que Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando estarei eu convosco? Trazei-me o menino. Aí veio o menino, o diabo manifestando na vida dele. Jesus diz: cala-te, sai. Jesus não pegou o microfone e botou na boca dele. Como é teu nome? Onde você mora? Quantos vocês são? Jesus disse: sai. O menino se debateu, o diabo foi embora. Aí Pedro olha aquilo. Não, eu não aceito que eu não consegui vencer esse negócio aí. Chama Jesus em particular. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse negócio aí? O que Jesus diz? Certas castas de demônio não saem senão por meio de oração e jejum. Bom, oração nós desenvolvemos na prática todo dia. Todo dia você levanta, você ora antes do alimento, você tira um tempo de meditação. Show de bola, oração, beleza, bacana. Mas e o jejum? Quando eu saberei, quando tu saberás que se levantará uma situação que você vai precisar expulsar? Então, se você não sabe, você tem que jejuar todo dia. Mas se você jejuar todo dia, ou eu jejuar todo dia, significa que daqui mais alguns dias alguém está nos levando para o médico. Porque o nosso corpo vai enfraquecer. E querendo ou não, não tem ninguém que resista mais do que alguns dias sem se alimentar. Mas então o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo: Pedro, agora você vai entender o que é santificação. É você fechar o teu coração para o pecado, para viver uma vida para Deus. Então quando você fecha o teu coração para o pecado, você está jejuando, e você está agradando a Deus. E quando você te deparar diante de qualquer situação casca grossa, você pode ter certeza que o que está na tua vida, você vai manifestar com poder e autoridade. E aquela situação que estava ali, que não parecia ser vencida, você vai vencer, porque você está consagrado e vivendo um propósito para Deus. Pegou a visão, meu irmão? Entendeu? Por que a santidade ela é muito importante na minha vida? Porque eu posso fazer um plano de oração e jejum. Jejuar uma semana, legal. Mas é uma semana, eu tenho que voltar a me alimentar de novo. E aí quando eu voltei a me alimentar, 3 dias depois, aparece uma situação: e agora? Eu não estou mais jejuando. E Jesus disse que eu tinha que jejuar. Então você tem que compreender a palavra de Deus, do que Jesus está falando, que nós temos que jejuar de dentro para fora. Ou seja, eu preciso dar uma ordem bem clara para as coisas do pecado, dizendo que não tem mais lugar na minha vida. Os meus olhos, os meus ouvidos, o meu ser todo agora envolvido por Deus para viver um propósito. Amém?
santificai-vos, ele vai dizer. Ele dá uma ordem. Segundo, ele vai dizer, amanhã, o negócio é urgente. Santidade não é para ontem, é hoje. Eu preciso fechar o meu coração para o pecado. A Bíblia vai falar em Daniel capítulo 1 verso 8, decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quem é que decidiu fechar o coração para a Babilônia? Daniel. Ele partiu dele. E quando ele toma essa decisão, a Bíblia diz que o favor de Deus veio sobre ele. Ele atrai a presença de Deus pela decisão que ele toma de fechar o coração para as coisas do mundo. Então, como cristão, nós temos que entender isso. E isso é sério, profundo. A Bíblia vai mostrar que é uma urgência que nós temos. Hoje é o dia que eu preciso dar uma resposta para Deus. Que eu preciso dizer, Senhor, está aqui meu coração. Você imagina Daniel na cova dos leões, sem ter jejuado. O que teria acontecido com Daniel? Mas porque ele tinha uma vida jejuada para o pecado. Era um homem sério com as coisas de Deus, aplicado na sua vida devocional, amava Deus acima de todas as coisas. Então a Bíblia diz que quando veio uma situação, Daniel estava íntegro, reto na presença de Deus, e os leões tiveram que jejuar. Quem passou fome aquelas noites foi os leões, porque Daniel tinha uma vida jejuada para a Babilônia. Daniel não queria aquelas coisas da Babilônia, embora estivesse habitando ali naquela região. Assim como eu e você, embora a gente viva nesse mundo, esteja cercado de coisas do mundo, nós temos a decisão de dizer para Deus todos os dias, Senhor, eu sou marido de uma só esposa, eu sou pai de filhos, eu sou um homem de princípios, Deus, e eu não negocio esses valores com o mundo. Você consegue entender em nome de Jesus? Porque o diabo vai tentar nos assediar, ele vai tentar fazer algumas coisas interessantes. Olha o que ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e o quê? E o quê? Vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, procurando uma situação, procurando algo para entrar, para manchar, para estragar. Cabe a mim ter o controle e dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque se ao meu derredor o diabo anda rugindo, Senhor, acampa ao meu redor o teu exército de anjos e me protege. Guarda-me, Senhor, protege-me, Senhor. Então você começa a observar isso. A Bíblia vai falar sobre essa santificação. E em terceiro lugar, voltando para o texto lá de Josué, santificação é uma condição para os milagres em nossa vida. O Senhor fará maravilhas. Olha o que ele está dizendo. Muitas pessoas colocam condições para Deus, pensando que podem negociar com o Senhor. Pensam primeiro devem receber a bênção,
para depois mudar de vida. Eu já vi muitas pessoas dizendo: se Deus salvar meu marido, eu vou para a igreja. Se Deus curar o meu filho, eu vou para a igreja. E condicionam as suas orações, tentando negociar e barganhar com Deus. Quando você entende que Deus fez algo por você na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, sem que você merecesse, e agora Ele está te dando uma oportunidade de você viver com um Deus que pode e vai te abençoar com toda sorte de bênçãos. Você vai compreender que com esse Deus, junto com você, quem é o grande beneficiário disso? Deus, na sua grandeza, continua sendo Deus. Ele não precisa do Maurício, mas o Maurício, caminhando com esse Deus, tem de provar da sua grandeza. Se consegue entender isso, nós daríamos mais valor a essas coisas, quando nós temos entendimento de quem é Deus e o convite que Ele me faz, para mim viver a santidade com Ele. Ele diz: amanhã o Senhor fará maravilhas. Agora, abra em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Olha aqui para mim um pouquinho. Eu tenho minha família e congrega comigo. Meu irmão que está lá no sítio, deve estar nos assistindo. Minha irmã que estava hoje de manhã aqui. Tem minha outra irmã que é pastora. Estamos caminhando junto, uma aliança de coração, de espírito. Agora, eu tenho uma esposa que senta para me ouvir. Eu tenho filhos. Aonde o senhor quer chegar com o raciocínio, pastor? Muito simples. Você imagina que ao longo desses 30 anos que eu frequento uma igreja, um ministério, que eu estou junto, caminhando com pessoas, eu tenho um comportamento aqui dentro, mas um outro comportamento dentro da minha casa. Quem é que está me assistindo? Quem é que está vendo o procedimento do meu coração? Minha esposa, meus filhos, meus irmãos? Então, se o meu procedimento não crescer na graça de Deus, e a santidade de Deus não me envolver, eles não teriam condição de ver Deus em mim. Poderiam ver qualquer coisa, qualquer defeito, menos Deus. Porque é a santidade que revela Deus em nós. Então quando o texto está dizendo sem santidade ninguém verá o Senhor, significa você tem que olhar para dentro do teu coração e dizer: Jesus, eu sou responsável por transmitir a tua imagem diante dos meus familiares, dos meus amigos, então eu quero uma mudança dentro de mim. Porque quando você muda, quem vai notar primeiramente são os teus. Como também quando você não muda, são os primeiros que vão te bater, que vão dizer: mas tu vai para a igreja todo dia, mas não muda nunca. Você vai para a igreja e canta, mas chega em casa e bora, palavrão. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se quer mostrar Deus para as pessoas, mostre na tua vida santidade dentro do teu coração, para viver com esse Deus e transmitir o que esse Deus gostaria que você transmitisse a respeito no teu coração. Santificai-vos, amanhã Deus fará maravilhas. Aí eu parei para pensar, o que significa maravilhas vindo da parte de Deus? Você está diante de algo maravilhoso, algo extraordinário.
são coisas que só Deus pode fazer, mais ninguém. Então Ele está dizendo: se comprometa comigo, te envolva nos meus princípios, porque eu vou fazer algo por você, e amanhã vai ser coisas grandiosas que eu vou fazer no meio de vocês. Então você percebe que a santidade está ligada diretamente a você receber uma visitação de Deus de uma forma extraordinária, contendo coisas que o agir natural humano seria impossível. Mas diante da santidade, Deus se manifesta para fazer, para agir. Diante da santidade do coração de Daniel, Deus mudou uma nação inteira. Sabe o que é isso? Diante da santidade no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus mudou uma nação inteira. Com um coração, 3 corações que decidiram viver de forma diferente. Então, significa, você tem que observar e cuidar. São princípios de Deus. Abençoaram a vida de Daniel, abençoaram a vida daqueles 3 amigos de Daniel, e estão dispostas hoje a nos abençoar também. Você quer isso na tua vida? Você almeja isso no teu coração? Eu vou repetir: a conversão nos tirou do mundo, a santidade tira o mundo de dentro de nós. Israel peregrinou por 40 anos no deserto, círculo, 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 círculo. Os anos foram se consumindo, porque Deus tirou eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Bastava acontecer alguma coisa e eles remetiam o pensamento deles para o que eles tinham vivido no passado. E Deus querendo fazer maravilhas, e Deus querendo fazer coisas lindas na vida deles, mas eles ali teimosos. Então Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, que Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus de maravilhas. Você está de coração aberto para receber as maravilhas desse Deus? Quantos são capazes de crer nessa noite que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Você consegue crer dentro do teu coração? Dizer: Deus, esse espírito de santidade eu quero desenvolver dentro de mim, viver dentro de mim, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então nessa noite eu quero que você feche teus olhos, curve a tua cabeça.